Graça e paz, Deus os abençoe. Vamos a uma breve reflexão da parte de Deus. O propósito aqui hoje não é expor o texto ou uma pregação, mas serei mais breve e eficiente e eficaz para a edificação da tua vida. Nós vamos falar de princípios. Princípios não mudam. Princípios não podem ser substituídos por sentimentos ou emoções. Então a lição que será dada aqui hoje transformará a tua vida. Se você pegar esse princípio, a tua vida mudará. Você vai saber passar pela crise de uma forma eficiente e eficaz. Mateus capítulo 16, versículo 16 em diante, quando Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem disseis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus replicou a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi a carne e o sangue quem vos revelaste, mas vosso Pai que está no céu. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Dar-te-ei as chaves. Nós precisamos ter as chaves. Chaves não podem ser substituídas por emoções ou sentimentos. Chaves são chaves. Se eu estiver dentro do carro e precisar a um lugar determinado, se eu estiver dentro do carro e tiver a chave do carro, eu ligo o carro e vou ao lugar determinado. Mas se eu estiver dentro do carro e não tiver a chave, embora eu esteja dentro do carro, eu não vou ao lugar determinado. Embora eu chore, eu fique nervoso, o carro não vai funcionar por causa disso. Dar-te-ei as chaves. O que é chaves? Acesso, autoridade, controle, domínio, liberdade, permissão. Se eu tenho a chave, eu tenho permissão de entrar. Se eu tenho a chave, eu tenho autoridade de entrar. Eu tenho autoridade para fechar. Eu tenho controle, eu tenho acesso. Se eu estiver numa casa com muitos cômodos e tiver a chave de um cômodo, mas não tiver dos outros cômodos, embora eu estou dentro da casa, eu vou entrar somente naquele cômodo que eu tenho a chave. Eu preciso de chaves. Significa que muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, oram, jejuam, vão à igreja todos os domingos, mas não compreenderam o conceito das chaves, e elas não saem do lugar. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. A fé faz o impossível, a sabedoria faz o possível. A fé me aponta o destino, a sabedoria me faz chegar até ele. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo, a minha vida e o mundo em que eu vivo. Eu não posso espiritualizar tudo. Eu preciso saber lidar com esse mundo que eu vivo, porque nós estamos nele ainda. E para isso você precisa de chaves. E olha que chave importante, olha que chave poderosa que vem do sábio Salomão, o homem mais sábio que houve na face da terra, porque a sabedoria dele veio do alto, veio do permanente, veio daquilo que não muda, veio de Deus. E ele escrevendo o livro de Eclesiastes, também conhecido como o livro do pregador, ele escreveu no capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele disse tudo, ele não disse algumas coisas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo, não para alguns, para todo propósito debaixo do céu. Significa que tudo, ele quis dizer em outras palavras, tudo debaixo do céu muda, é temporário, tudo tem um tempo determinado. A crise que você passa não é para sempre, é temporária. Só há duas coisas permanentes, só duas e nada mais: Deus e a tua palavra. Deus não muda e a palavra de Deus não muda. Jesus disse em Mateus 24, 35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tiago capítulo 1, versículo 16, Tiago diz assim: meus amados irmãos, não vos enganeis, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Princípio é princípio, assim como o céu é céu, inferno é inferno, fé é fé, pecado é pecado, salvação é salvação, condenação é condenação. Essas coisas não mudam, são princípios. O mundo está disfuncional, crise, tantas coisas acontecendo porque nós estamos dando resposta permanente ao temporário e dando resposta temporária ao permanente. Tudo passa. As pessoas entram em depressão e se suicidam por quê? Porque elas dão uma resposta permanente para aquilo que é temporário. Elas acham que a vida delas, a dor que ela está passando, a crise que ela está passando, o desemprego que ela está passando, é permanente, não é temporário. É para você aprender algo, porque há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu.
Isso faz você se apegar àquilo que é permanente. Deus é a tua palavra. Jesus sendo tentado por Satanás em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando ele estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele respondeu a Satanás: nem só de pão viverá o homem, temporário, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, permanente. Olha a vida de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, não por bandidos, pelos irmãos, como escravo. E de escravo ele se torna governador do Egito, a maior potência da época. E mata a fome de todo mundo, inclusive dos irmãos que o traíram. Por quê? Olha a vida e o processo de José. Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50. Se eu fosse pregar a vida de José aqui, eu ficaria mais de 10 horas, só com lições novas aqui da vida dele, de tão abrangente que é. Mas concluindo, o que ele fez? Como que um escravo se torna governador de uma nação? Como que do fundo do poço ele senta no trono? Porque ele deu resposta permanente ao permanente, resposta temporária ao temporário. A crise para ele foi oportunidade, porque ele sabia que a crise era temporária, e sabia que o Deus que estava com controle na vida dele era permanente. E aí o que ele fez? No capítulo 39, ele foi vendido a Potifar, o comandante da guarda de Faraó, e a mulher de Potifar começou a seduzir a ele. E ele não cometeu adultério com ela porque ele deu uma resposta permanente ao permanente e resposta temporária ao temporário. Ele disse no versículo 9 do capítulo 39: como cometeria eu tamanho pecado e pecaria contra o meu Deus? No capítulo 50, depois que a tua família vai para o Egito, ele tinha sustentado toda a terra ali, administrando. Na época da crise, houve 7 anos de abundância e depois 7 anos de crise em todo o mundo, em toda a terra. E ele, como governador ali, ele teve todo o controle, ele teve as chaves e conseguiu administrar e matar a fome de todo o povo, inclusive dos teus irmãos que o traíram e o venderam, e trazendo teu pai ao Egito. Após a morte de teu pai, os irmãos ficaram com medo e pensaram que José ia se vingar deles, porque eles haviam vendido José, jogado José num poço. Imagina essa situação, a mente desse garoto que tinha apenas 17 anos. Só que José disse a eles: por acaso eu sou Deus? Eu estou no lugar de Deus? Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitos vivam e não pereçam. José compreendeu o permanente e o temporário, e ele deu resposta permanente ao permanente e resposta temporária ao temporário. Por isso que ele perdoou tamanha afronta. Você só pode vencer as crises, os obstáculos, as afrontas, as traições, se você compreender o que é permanente e o que é temporário e saber dar a resposta certa para cada coisa. Tudo passa, as estações passam. Verão não é verão para sempre. Verão termina, vem o outono, vem o inverno e vem a primavera. É o que eu disse e repito: a tua crise, o teu problema, a tua dor é temporária, não é permanente. Quando você compreende isso, Deus estabelece princípios e poder na tua vida para que você vença e para que você se estabeleça nele. Tiago capítulo 4, versículo 7 e versículo 8: chegai-vos a Deus, e resistir ao diabo, e esse fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Isaías capítulo 46, versículo de número 9 e 10: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O que Deus está querendo dizer aqui? Que Ele é permanente, tudo é temporário, que o passado e o futuro estão no presente linear aos olhos dele. Agora, como fazer isso num mundo com tanta informação, com tanta agilidade, com tanta correria? Nós não conseguimos refletir, não conseguimos meditar. Meditar não é esvaziar a mente, é encher a mente daquilo que é permanente, da palavra de Deus. Hoje o mundo está cheio de informação e pouco conhecimento. É a era de mais informação e a era de mais ignorância. Por quê? Não tem a chave certa, não tem acesso, não tem autoridade, não tem liberdade para fazer aquilo, porque vem de Deus, não vem do homem, vem da parte de Deus. Número 1. O Salmo primeiro é um salmo de abertura, é um salmo de sabedoria, é um salmo que dá abrangência da bem-aventurança.
Por isso que ele começa bem-aventurado. A palavra primeira do Salmo primeiro é bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? Olha o contraste entre o temporário e entre o permanente. Presta atenção. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Temporário. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor e na tua lei medita dia e noite. Permanente. Como ele é? Como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o teu fruto, cujas folhagens não murcham. Tudo quanto ele faz prosperará. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que, embora ele sendo uma árvore plantada, vai ter o tempo dele dar fruto e vai ter o tempo dele não dar fruto. E quando ele não dá fruto, não significa que ele não é árvore, ele não deixa de ser árvore. Ele continua sendo árvore, mas ele compreende que tudo é temporário e somente Deus é permanente. Então o inverno vem, as folhas caem, mas no devido tempo dá o fruto. Aprenda a crescer durante a crise. Aprenda a se apegar àquilo que é permanente, à palavra de Deus. Como fazemos isso? Número 2, prudência. O que é prudência? É você calcular o impacto de uma decisão antes de tomá-la. E hoje o mundo anda no automático. Muitas das coisas que eu e você fazemos é no automático. Você não pensa, você responde antes de ouvir, responde antes de pensar. E aí onde vem as brigas, as confusões, os desentendimentos. Há tempo de recuar, há tempo de avançar. Há tempo de correr, há tempo de parar. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Prudência é isso. Então a lição que fica, a reflexão que fica é: tudo que acontecer na tua vida, tudo, desde a hora que você levantar até a hora de dormir, calcule o impacto das suas decisões. Pare e faça um balanço. Vou dar uma resposta permanente ou uma resposta baseada no temporário? O permanente é Deus e a tua palavra. O temporário é aquilo que passa, é aquilo que não é para sempre. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação, temporária, produz para nós eterno peso de glória, permanente, porque não atentamos para as coisas que vemos, e sim para as que não vemos. Porque, olha ele respondendo aí, as que vemos são temporais, e as que não vemos são eternas, permanentes. Calcule o impacto das suas decisões. Quando alguém te afrontar, quando vir uma crise, um desemprego, ou até quando você estiver bem também. Porque é muito fácil, quando está bem, estar rodeado de amigos, ou você esquecer que Deus existe. Deus lhe abençoa, lhe dá um emprego, ou abençoa você em uma área e você daqui a pouco esquece que Deus existe. Lembre do permanente, ele não muda. Mas todas as coisas debaixo do céu passam, são temporais. Então a reflexão é você, mais uma vez, pare, calcule. Está numa reunião, está em alguma situação, questione, permanente ou temporário? Qual resposta eu darei? José de escravo virou governador, porque ele deu resposta permanente ao permanente e resposta temporária ao temporário. Ele soube. Faça um contraste entre a vida de José e entre a vida de Sansão. José, capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Sansão, do capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16, se eu não me engano. José começa mal e termina bem. Sansão começa bem e termina mal. Por quê? Respostas permanentes e respostas temporárias. José fugiu dos braços de uma mulher. Sansão correu para os braços de uma mulher. José morreu exaltado. Sansão morreu desonrado. Faça um contraste. Foi simplesmente as respostas que cada um deu. Reflita nessa palavra. Aplique ela na tua vida, no teu cotidiano, no teu casamento, na tua família. Se você vai evitar tanta confusão, tantos problemas, você vai evitar tantas coisas e vai conseguir olhar adiante, olhar aquilo que você sabe que existe, mas não pode ser visto ainda. Tua vida não vai ser a mesma a partir do momento que você refletir e aplicar essa palavra. Eu poderia me estender muito mais aqui. É um tema gostoso, é um tema abrangente, é um tema vivo. E por que eu estou falando isso com convicção? Porque durante essa crise, esse vírus, isso aconteceu comigo. Quantas coisas eu cresci, eu aprendi, eu mudei em relação ao meu relacionamento com Deus e para com o mundo. Porque eu parei para calcular o impacto das decisões.
e vi que a crise nada mais era do que temporário. E eu devia aproveitar cada dia dessa crise para poder aprender e crescer e ser edificado pelo aquilo que é permanente, por Deus e a tua palavra. E é isso que eu quero para a tua vida também. Se você já faz isso, amém, continue fazendo e passe para os outros. Se você ainda não faz, comece a fazer e a tua vida não será a mesma, eu tenho certeza, porque você vai estar debaixo da autoridade daquilo que é permanente, daquilo que não muda. Você não é escravo daquilo que é temporário. Amém? Deus lhe abençoe em nome de Jesus.